Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Que a graça, a misericórdia do nosso Senhor Jesus sejam derramadas nessa noite sobre nossas vidas e que saiamos daqui desse culto mais cheios da presença do nosso Senhor, direcionados por Sua palavra. Essa é uma noite especial, porque nós temos um encontro marcado, e não foi eu nem você que marcou esse encontro, foi o Senhor Jesus. Ele marcou o encontro com sua igreja e mais uma vez nós estamos aqui dizendo sim de forma obediente, de forma grata por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. E nessa noite nós adoramos o Senhor, nós contemplamos o Senhor e nós temos como tema Ora vem, Senhor Jesus. É o tema da nossa exposição, da série de exposições, e de forma específica nós vamos hoje relembrar, despertar a memória para alguns itens, algumas direções, alguns saberes que são indispensáveis para a nossa caminhada na fé. Então, ora vem, Senhor Jesus. Adoramos o Senhor nessa noite, todos juntos, fazendo a leitura do Salmo 100. Vamos fazer a leitura do Salmo 100. Eu quero convidar a igreja para ficar nesse momento em pé. Nós faremos a leitura desse salmo, salmo de número 100, em pé, todos, em uma só voz, todo salmo conhecido, e assim diz a palavra do nosso Deus. Vamos ler? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus, amém. Nós estamos aqui para celebrar o nosso Deus com alegria e vamos cantar nesse momento o hino 52, Glória e Coroação, ainda em pé. Arcanjos adorai,
Amém. Que o nosso Senhor seja exaltado em honra e glória para todos sempre. Meus queridos, nesse momento nós passamos por um momento de reflexão, introspecção diante do Senhor. A Bíblia fala que e nos mostra que nós somos pecadores, cometemos pecados e a graça do Senhor nos é oferecida, o perdão nos é oferecido através de Jesus. Temos o privilégio de poder orar e sentir, ver que de fato somos perdoados por esse Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa esperança. Enquanto nós refletimos a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos pecados, a respeito daquilo que o Senhor tem nos oferecido, que é a esperança real em Cristo Jesus, nós vamos ouvir o coro de jovens, o CAM, cantando uma música. Logo após, nós faremos um período de silêncio e oração, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós o seu perdão e a sua graça. Nesse momento vamos, ao som do piano, pensar, refletir um pouco a respeito de tudo isso, confessar ao Senhor nossos pecados e elevar ao Senhor nossas orações.
Senhor, como foi cantado aqui, queremos perseverar em oração, caminhar, Pai, rumo à esperança. E assim vivemos, Pai, porque reconhecemos nessa noite os nossos pecados são perdoados por Cristo Jesus. É possível caminhar contigo, Deus. Confessamos ao Senhor, Pai, as transgressões, aquelas ocultas. Confessamos ao Senhor, Pai, nossos pecados. Pedimos ao Senhor a direção, a força necessária para vencer todos os dias, de graça em graça, em glória, Pai, segundo a direção do Seu Santo Espírito. E assim, Pai, caminhar firmados, Pai, na palavra do Senhor, na esperança que é Jesus. Oramos, Pai, na convicção de que há perdão para todos aqueles que buscam esse consolo em Cristo Jesus. Em nome dEle, amém. Deus os abençoe. Vamos louvar. Louvado seja o Senhor Deus nessa noite. E nós confiamos, nós louvamos, nós adoramos um Deus que é imutável, um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que se inclina dos altos céus. Ele olha para nós aqui e Ele tem misericórdia de nós. Que hoje nós possamos mergulhar nesse rio de amor, no rio de Deus, para que tudo de bom que a graça do Senhor nos proporciona, venha operar em nossos corações com alegria e louvor. Amém? Você está com o coração agradecido, alegre? Vamos ficar em pé e louvar ao Senhor. Essa música é uma canção praticamente nova, mas você que sabe cantar, cante conosco. Eu te convido a cantar. Amém, irmãos? Vamos lá. Vamos com as nossas palmas? Mais do que riquezas ou tesouro em mãos, tenho tua graça, tenho teu perdão. Tuas promessas são mais que ouro e bens. És incomparável, és tremendo Deus. Tua fonte, Senhor, me saciará. Do teu rio de amor, minha cura virá. Se eu subir aos céus ou descer ao mar, tua presença me envolve onde quer que eu vá. Seja onde for, ali tu estás. Sem eu merecer, vivo teu favor. Sem eu perceber, tu me sondas, Senhor, cada amanhecer. É prova desse amor. Mais que o mundo em si, tenho tua graça, teu amor por mim. Me cercaste em volta, me puseste a mão. És um Deus supremo, grande em compaixão. Tua fonte, Senhor, me saciará. No teu rio de amor, minha cura subir aos céus ou descer ao mar. Tua presença me envolve onde quer que eu vá. Seja onde for, ali tu estás. Sem eu merecer, vivo teu favor. Sem eu perceber, tu me sondas, Senhor, cada amanhecer. Se eu subir aos céus ou descer ao mar, tua presença me envolve onde quer que eu vá, seja onde for.
é prova desse amor. Amém. Nós precisamos todos os dias buscar a face do Senhor e provar do teu amor. Amém? Vamos continuar louvando. Com as palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Você quer ver a face do Senhor nessa noite? Dê um glória a Deus. Vamos dar glória a Deus? Glória a Deus. Amém. A igreja pode sentar nesse momento? Meus queridos irmãos, é uma alegria nesse momento poder dizer para você que está nos visitando que é uma alegria tê-los aqui nessa casa, nessa família, participando desse culto conosco. Ao fundo, ali no hall de entrada, aqui em cima, nós temos uma recepção de boas-vindas. Então você pode passar após o culto, você pode passar ali. Nós temos um presente exclusivo para você. É uma alegria nossa você passar ali, poder receber esse presente. Então eu quero aproveitar esse momento, se não for nenhum constrangimento, para que os nossos visitantes pudessem ficar em pé para receber nosso abraço. Temos aqui a professora Janice, com seu esposo, sejam bem-vindos. Temos outros irmãos também. Eu quero pedir para que vocês, por favor, fiquem em pé, para que a igreja possa, então, visualizá-los e abraçá-los nesse momento. Temos aqui
uma família, uma senhora. Vamos lá. A igreja pode levantar e pode abraçar esses queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Jesus os abençoe. Amém. Amém. Quero aproveitar o momento e nós vamos orar ao Senhor por nossos queridos visitantes. Vamos orar, igreja? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos por cada irmão que está aqui nessa noite. Te louvamos, Pai, porque reconhecemos que o Senhor nos trouxe aqui. De forma específica, agradecemos ao Senhor por nossos visitantes, que eles se sintam bem em nosso meio e que Tua presença, Pai, possa fortalecê-los hoje e para todos sempre em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu quero convidar nesse momento as nossas crianças que venham à frente. Nós vamos orar por nossas crianças. Crianças, venham à frente. Nós vamos orar para que nossas crianças, assim como nós, adultos, recebamos a palavra do nosso Deus. Esquecendo de dízimos. Despede elas e faz o dízimo. Nós vamos orar para que nossas crianças recebam então a palavra do nosso Deus. Vamos orar, crianças? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos para que nossas crianças recebam Tua palavra e sejam direcionadas pelo Senhor, e que caminhem, Pai, na Tua presença, hoje para todos sempre firmes, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu adiantei o processo, eu peço às crianças para que fiquem com os pais. Nós vamos passar para o momento de dízimos. Crianças, vocês podem ir para os pais, daqui a pouco vocês podem ir direto para a salinha, tá? Já foi orado e o Senhor já está abençoando cada uma de vocês. Então, meus queridos, nós vamos nesse momento para o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu quero ler com a igreja o Salmo de número 128. Salmo de número 128, nós faremos a leitura dos versos 1 até os versos 1 ao 6. E assim diz a palavra do nosso Senhor, mesmo sentados com toda a reverência, vamos ler? Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como os rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É o Senhor quem nos abençoa. É o Senhor quem abençoa nossos lares, nossos filhos. É o Senhor que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. E agora nós temos o privilégio de entregar parte daquilo que recebemos da própria mão do nosso Senhor. Vamos consagrar nossos dízimos e nossas ofertas. Você pode fazê-lo de forma eletrônica, através do Pix. Pode também consagrar ao Senhor, entregando aqui nas mãos dos nossos diáconos o seu dízimo, sua oferta. Faremos todos juntos, nesse momento de adoração, cantando um hino 62. Enquanto cantamos, estamos livres para entregar ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. Louvemos.
Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, alegra o meu viver. A correção paterna quando eu falo, lavando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, Graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nos colocamos agora diante de Ti, ó Pai, agradecidos pela Tua provisão, pelo Teu sustento diário, agradecidos pela oportunidade de sermos coparticipantes na Tua obra, ó Pai. E pedimos que esses recursos sejam utilizados segundo o Teu querer, para a Tua honra e Tua glória, ó Pai. Pedimos por aqueles que estão à procura de um trabalho, que o Senhor esteja abrindo as portas, ó Pai, e que tanto os dízimos como as ofertas sejam manifestações de um coração que se entrega totalmente a Ti, ó Pai. Que lhe pedimos em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar e as crianças agora sim podem ir para o momento onde elas receberão a palavra do nosso Deus. Quero convidar o Cam para nos dirigir em mais uma adoração ao Senhor.
Queridos irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Não foi isso que nós aprendemos em 1 Pedro? Que a graça e a paz podem ser multiplicadas na nossa vida. De que maneira? No pleno conhecimento de Jesus. Quanto mais nós conhecermos Jesus, mais íntimos formos dele, da sua palavra, mais graça e mais paz serão parte da nossa experiência. Que essa graça e essa paz sejam multiplicados na vida dos irmãos. Nós vamos continuar então na série de 2 Pedro, Vem Senhor Jesus, na carta de 2 Pedro. Hoje o capítulo ainda é o primeiro, os versos são os de 12 a 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 12 a 15. A palavra de Deus nos diz, irmãos: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Vamos orar. Senhor, sempre que a gente abre a Bíblia para ler em casa, numa sala de escola dominical ou num culto dominical, o Senhor mesmo coloca dentro de nós uma expectativa muito especial, a de que vamos ouvir a voz do Senhor. De alguma maneira, o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, vai falar conosco e nós vamos, de alguma maneira, sermos abençoados, corrigidos, confortados. E aí nós, portanto,
pedimos ao Senhor que esse seja um momento muito especial no culto dessa noite, apesar do pregador, mas por ser a palavra do Senhor, que nós tenhamos um verdadeiro encontro com o Senhor e possamos ouvir a Tua voz e por ela sermos direcionados em nossa vida. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como vai a sua memória? Eu vou fazer um top 3 aqui nessa igreja daqueles que têm a melhor memória dos que eu conheço, ou dos que eu conhecia. Top 3, número 1, nosso querido e saudoso presbítero Nel. Tinha uma memória assim, de elefante. Número 2, no top 3, está ali, Sônia Andrade. Um perigo a memória dela. No top 3 ainda eu incluiria minha nora Isabela Figueiredo Ribeiro. Agora vamos aos desmemoriados dessa igreja. Eu estou na dúvida se eu falo ou não, porque eu não sei a reação, né? Mas no top 2, pelo menos, pastor Walter e pastor Marco. Não necessariamente nessa ordem, nós disputamos assim, nariz a nariz, para ver quem leva o prêmio dos desmemoriados dessa igreja. Para uns falta memória, para outros tem memória sobrando, não é verdade? E vocês já pararam para perceber que nós muitas vezes tendemos a esquecer aquilo que a gente quer muito lembrar e a gente acaba achando difícil esquecer as coisas que a gente queria esquecer. Por exemplo, agora, nesse exato momento, é possível que você esteja sentado do lado de alguém que você conhece, mas não lembra o nome de jeito nenhum. E você vai chamar ele de irmão ou de irmã no final do culto para não passar vergonha. É uma boa estratégia, um bom recurso que os crentes têm, né? A gente evita assim de passar vergonha. E às vezes a gente quer esquecer mágoas, traumas, ressentimentos, ou não queremos também, né? E a gente não consegue. Algumas coisas que a gente preferia não lembrar e fica difícil ali, fica remoendo. No texto bíblico que nós lemos, nós temos pelo menos 2 temas que o texto aborda. Um deles é sobre memória, um deles é sobre lembrança. E quando você lê um texto desse à primeira vista, você fica assim, gente, o que a gente tira aqui de aplicação, né? O que está difícil tirar alguma coisa aqui, né, assim, de mais prático para a nossa vida. Um dos temas, então, é esse. O apóstolo Pedro, que é o autor da carta, ele fala que é importante lembrar de coisas já ensinadas, da verdade. Ele não diz exatamente quais coisas ou quais verdades aqui nesse parágrafo, mas ele está dizendo exatamente disso no resto do capítulo, antes e depois, no contexto. E um outro tema que ele aborda também é da sua morte iminente. Ele diz que está assim por um fio para ele sair, partir desse mundo. Ele fala que, por meio das palavras que se repetem aqui nesse parágrafo, a gente identifica os 2 temas. Se você observar nos versos 12, 13 e 15, você vai ter lembrança, lembrar, memória. Se você também observar nos versos 13, 14 e 15, você vai ver Pedro falando de tabernáculo 2 vezes, estar no tabernáculo ou deixar o tabernáculo, e ele fala da sua partida. Curiosamente, a palavra partida aí no grego é êxodo. Pedro está para experimentar um êxodo desta vida para a presença de Deus. Então fica muito evidente pela repetição de palavras quais são esses 2 temas. Ontem nós tivemos aqui um velório da dona Leila, mãe do pastor Fábio Ribas, e avó do pastor Francisco Leonardo, e eu abordei esse mesmo texto na perspectiva da morte de Pedro, da iminência da morte de Pedro, o fim dele se aproximando e a maneira como ele lida com a morte de um modo surpreendente. Ele não está sombrio, ele não está abatido, ele não está desesperançoso. Pedro está firme, trabalhando, falando de projetos. Ele está deixando uma carta para a igreja e alguns dizem, inclusive, que ele promete aqui, nesta passagem aqui, ele está falando de deixar um legado para que eles se lembrassem das verdades depois que ele partisse. E esse legado, além da carta, seria o Evangelho de Marcos, que foi escrito por João Marcos e com base nas memórias e nos ensinamentos de Pedro. Então é impressionante a maneira como ele lida. Hoje nós não vamos falar desse aspecto da morte iminente de Pedro,
é um aspecto muito interessante da passagem. Quem sabe num outro momento a gente possa compartilhar isso com a igreja, mas hoje aqui nós vamos tratar daquilo que Pedro julgava importante que a igreja estivesse lembrando e não se esquecesse, não apagasse da sua memória. Ele, como pastor que foi designado por Jesus, Pedro, vocês lembram que ele negou a Cristo e que Jesus depois o restaurou, né? Falando por 3 vezes: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. E ele foi então incumbido por Jesus de pastorear, de apacentar as ovelhas do Senhor. E com esse zelo pastoral, como presbítero, como apóstolo, ele então está preocupado que aqueles irmãos não se esquecessem de verdades fundamentais para uma vida cristã que agrada a Deus, uma vida cristã em profundidade. E ele demonstra então todo o seu empenho, exortando, escrevendo essa carta e tudo que nós estamos e iremos estudar nesses próximos meses. E o objetivo da nossa exposição aqui, portanto, hoje não é abordar o texto na perspectiva do apóstolo que está morrendo uma boa morte, porque é isso que vai acontecer com Pedro. A morte dele será trágica, mas será uma boa morte, porque morre bem. Quem morre aqui, independente das circunstâncias, e é recebido no reino de Deus. Morre terrivelmente, quem até morre dormindo sem nenhum problema, mas não entra no reino de Deus logo em seguida, e não há mais essa possibilidade depois da morte. Nós vamos abordar então na perspectiva dos destinatários, a quem Pedro está se dirigindo, especialmente tratando da relação dos destinatários, os crentes ali da Ásia, no primeiro século, para quem a carta foi escrita, na relação deles com o Evangelho. À medida em que o tempo vai passando na vida do crente, na vida deles e na nossa também, qual era e qual deve ser a nossa relação com o Evangelho de Jesus. Aqui também, pela repetição de algumas palavras, a gente pode observar esse aspecto da temporalidade que está na mente do apóstolo. Veja comigo no verso 12, se você ficar com a sua Bíblia aberta, é interessante. No verso 12 ele usa a palavra ou a expressão sempre e já. No verso 13, a palavra enquanto. No verso 14, a palavra prestes. No verso 15, a expressão todo o tempo. E ainda no verso 15, depois. Você percebe então que há uma temporalidade na construção do ensino do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Em suma, meus irmãos, a nossa experiência com o Evangelho deve abranger toda a nossa existência. Nossa experiência passada, nossa experiência presente com o Evangelho e também a nossa experiência no futuro. O Evangelho é poderoso para impactar toda a nossa existência. Louvado seja Deus por esse Evangelho que nos abençoa e que assim afeta a nossa vida. Então nós vamos falar a partir de agora destes impactos. Os impactos do Evangelho na nossa vida, no passado, se você já é um crente em Jesus, no presente e também no nosso futuro. Em relação ao nosso passado, já como crentes, como era o caso desses que receberam a carta, nós tivemos eles também um impacto inicial do Evangelho nas nossas vidas. Nós tivemos uma experiência inicial com Deus, graças ao Evangelho, no nosso passado, quando nós um dia fomos encontrados por Jesus. Isso significa, então, que em relação ao nosso passado, o Evangelho define a nossa identidade. E todos nós aqui funcionamos com base na nossa identidade. Quem nós somos, como nós nos enxergamos como pessoas. A partir dessa nossa visão de nós mesmos, da nossa identidade, é que nós vamos funcionar em todas as áreas da nossa vida. Vamos ver de novo o verso 12, para a gente então falar da nossa identidade definida pelo Evangelho. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. A verdade já estava presente no coração daqueles crentes. Eles já estavam confirmados no Evangelho. Portanto, algo aconteceu no passado deles e a partir daí, então, eles começaram a caminhar com Deus. E a partir disso que aconteceu lá atrás,
eles continuavam tendo no seu coração essa verdade e a sua identidade definida por essa experiência com o Evangelho de Jesus. Que evangelho é esse, portanto, que o apóstolo está mencionando? Ele fala de estas coisas, a verdade, tudo, ele não detalha aqui nesse parágrafo, mas nós temos tido aqui o privilégio de estudar a Bíblia Sagrada, de aprendermos da palavra de Deus de uma maneira sequencial, capítulo por capítulo, livro por livro, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, e por isso a gente, quando está tratando de um texto, a gente vai aos outros textos que estão em volta do texto específico que nós abordamos. E nós vimos estudando neste capítulo algumas verdades que compõem esse evangelho. Nós não vamos ler hoje aqui, mas a título apenas de recordação. Este evangelho que Pedro está reapresentando no primeiro capítulo dessa carta nos ensina que nós somos eleitos na eternidade. Hoje, na classe de presbiterianismo avançado, nós falamos da aliança da redenção, que foi o combinado, o pacto que o Pai fez com o Filho na eternidade, antes que o mundo fosse criado, antes que a queda tivesse acontecido, a Trindade combinou, acertou a nossa salvação, os detalhes da nossa salvação, e ficou combinado que o Pai enviaria o Filho para que nós pudéssemos ser salvos no tempo oportuno, como nós bem sabemos e conhecemos essa história. Fomos eleitos na eternidade, isso está no verso 3, e chamados no tempo por Deus, verso 3 e verso 10. Também nós aprendemos neste evangelho que nós somos purificados de nossos pecados. Gente, eu fico um pouquinho incomodado quando eu ouço orações pedindo a Deus pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições. Eu acho que é pouco. Falha, né? Falha nossa, foi mal, ops, né? Pecado não é isso não, gente. Pecado emporcalha a nossa alma. Pecado é imundícia, qualquer que seja, diante da santidade de Deus, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Nós precisamos tratar da questão do pecado pessoal nosso diante de Deus com a devida gravidade. E o Evangelho, ele, de maneira nua e crua, mostra essa gravidade, mas ao mesmo tempo mostra o remédio, a cura. Então não é um Evangelho que vem nos afundar ou esmagar a cana quebrada, mas que não doura a pílula, não alivia, não é politicamente correto, é isso mesmo, é pecado, é grave, é imundícia, mas ao mesmo tempo fala da graça purificadora e perdoadora do sangue de Cristo. Louvado seja Deus por essa graça e misericórdia do Senhor. Nós somos purificados, isso nós vimos no verso 9. Também, para que isso fosse possível, nós vamos estudar na semana que vem, ou na próxima pregação, que Deus foi necessário enviar o seu Filho amado. E este foi enviado com poder, com majestade, com honra, com glória da parte do Pai a esse mundo, embora não tenha sido reconhecido como tal, mas para que nós pudéssemos ter nossos pecados perdoados. E Jesus veio para satisfazer a justiça do Pai, dada a nossa imundícia, a nossa inadequação, a nossa total incapacidade de nos aproximarmos da santidade de Deus. Cristo precisou vir. Isso está no verso 1, que fala da justiça de Deus, necessária para que nós pudéssemos ser perdoados. E nós temos essa experiência também no verso 1 do primeiro capítulo, quando pela fé nós recebemos a Cristo e a justificação dos nossos pecados. Meus queridos, eu estou falando de doutrina e de teologia, mas você sabia que é isso que define a nossa identidade? Significa que agora, se você está em Cristo, você é filho de Deus, filha de Deus, amado pelo Pai, amada pelo Pai, que você é bem-vindo, bem-vinda na presença dEle, que está tudo bem agora entre você e Ele, por causa de Cristo. Mesmo quando você peca, Ele não vai se divorciar de você por causa dos seus pecados, vai corrigir se necessário, mas você agora é da família, é a sua identidade, filho de Deus. E isso faz toda a diferença. Hoje o nosso coro cantou que nós chegamos pela fé. É isso.
Por causa de Jesus, nós já chegamos, pela fé, na presença de Deus. É um chegar que chegou, mas falta ainda chegar, entendeu? Porque nós já chegamos, já fomos aceitos, mas ainda chegaremos num outro nível de dimensão, quando nós pudermos ver face a face o nosso Senhor, que vem com as nuvens. Ainda não foi hoje, né, gente? Você já deu uma olhadinha para as nuvens? Gente, nós temos que começar a acostumar com esse negócio, tá? Dá uma olhadinha, não foi hoje ainda. A gente tem que nutrir essa esperança da volta do Senhor. Portanto, meus queridos, no passado, a nossa experiência, se você é um cristão verdadeiro, a nossa experiência com o Evangelho é uma experiência de perdão, de salvação por meio de Cristo. Essa é a verdade que já está presente na vida de todo verdadeiro cristão, que define a sua identidade. E, portanto, nós não devemos esquecer nunca quem nós já somos em Cristo. Isso é precioso, isso é valioso. Porque se você se esquecer disso, você poderá começar a se sentir uma pessoa muito sem qualidades, se desprestigiar com a tal da baixa autoestima, mas olhar para nós como Deus nos vê em Cristo, levanta o nosso moral, levanta a nossa disposição para a vida. Não sei se você já ouviu falar de David Martin Lloyd Jones. De vez em quando os pastores citam aqui. Ele foi ministro da capela de Westminster, em Londres, por 30 anos. Já faz 40 anos que ele faleceu. Ele foi considerado, ele era um médico assistente da realeza, e ele deixou a medicina para se tornar um pregador, e ele foi considerado um dos maiores pregadores protestantes do século XX. E ele pregou um sermão baseado no texto que nós estamos pregando aqui, logo após a Segunda Guerra Mundial, e ele diz, portanto, a respeito dessa nossa identidade, daquilo que Cristo fez, o seguinte: a atividade que compete à igreja e à pregação não é apresentar ideias novas e interessantes, é antes preservar, é lembrar-nos de certas verdades fundamentais e eternas, como essas que você está ouvindo de novo aqui. Não se trata de novidades, mas se trata de nós, de fato, assentarmos a nossa confiança naquilo que a Bíblia diz a nosso respeito em Cristo, e que a nossa vida, então, seja conduzida com base nestas verdades que definem a nossa identidade. O autor de Hebreus diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E a linguagem toda aqui é uma linguagem náutica de um barco que, se ele for atracado ali no porto, ele não irá à deriva em alto mar. E o que é que nos firma no porto da nossa existência? As verdades do Evangelho que nós já ouvimos a respeito do perdão de nossos pecados, da reconciliação com o Pai, da adoção pelo Pai na família da fé, do amor de Deus por nós. São verdades antigas que nós temos que nos firmar nela e atracar o nosso barquinho nessas verdades. Você tem ouvido esse Evangelho vez após vez, você tem lido sobre este Evangelho, e se nunca leu, nunca ouviu, e é a primeira vez, está ouvindo agora também, e eu pergunto se esse Evangelho já produziu esse impacto na sua vida, esse impacto que te dá segurança da sua salvação em Cristo, esse impacto que define quem você é. Você tem caminhado firmado nas verdades antigas do Evangelho, e neste Evangelho confirmado a sua fé e a sua vida, como os nossos irmãos ali da Ásia no primeiro século. Do que você tem dependido para definir a sua identidade? Aqui uma aplicação de aconselhamento bíblico, típica de aconselhamento bíblico, que a gente tem estudado muito aqui na nossa igreja. Muitos de nós, até percebermos isso, nós ficamos dependendo para definir o nosso valor pessoal da opinião dos outros e do nosso desempenho pessoal. Então, se as pessoas nos aplaudem, a gente fica feliz. Se elas nos criticam por algum motivo, justo ou não, a gente se abate. E nós ficamos dependendo também de ter desempenhos bem-sucedidos nos relacionamentos, no trabalho, na escola, na igreja, porque se houver alguma coisa que comprometa o nosso desempenho, que a gente não vá tão bem assim, a gente também se deixa abater. É por isso que algumas pessoas dependem tanto
do sucesso profissional para se sentirem valorizadas, para se sentirem bem, porque ela define a sua identidade a partir do seu trabalho, do seu sucesso no trabalho. Outros dependem da capacidade de acumular recursos e bens, de riquezas, de propriedades, para que ele possa se sentir alguém digno. E a gente sabe dessas crises econômicas, quando elas acontecem, quanta gente se suicida, porque a sua identidade estava atrelada aos seus bens materiais. Eles evaporaram, viraram pó, e a vida, então, deixou de fazer sentido. Meus queridos, nós fazemos questão de ser elogiados e reconhecidos por nossos trabalhos, na obra de Deus, em casa, na escola, no trabalho. Se as pessoas não nos elogiam, se elas não nos reconhecem, nós ficamos bravos e indignados. Isso acontece quando a nossa identidade não está atrelada a quem nós somos em Cristo. A nossa relação com Deus, nós estamos dependendo da opinião dos outros e não da opinião que Deus tem sobre nós em Cristo. Porque se fosse fora de Cristo, a opinião não seria nada boa. Mas em Cristo nós somos amados. Nós estamos dependendo do nosso desempenho para nós sermos felizes e contentes, ou nós dependemos do desempenho de Cristo em nosso favor, que nos dá todo esse status, no bom sentido da palavra, na presença de Deus. O nosso senso de valor e identidade vem do nosso relacionamento com Deus. Vocês talvez não tenham ideia de quanto pecado, sofrimento e crises pessoais seriam evitadas se a nossa identidade estivesse atrelada a quem nós somos em Cristo. Se nós nos valêssemos dessa nossa posição em Cristo e dos privilégios que nós temos desse relacionamento filial com o nosso Deus por meio de Jesus. O Evangelho é poderoso para impactar a nossa existência. No passado, ele definiu a nossa identidade, quem nós somos, graças àquilo que Cristo fez por nós. Mas no presente, este Evangelho, ele nos desperta espiritualmente, nós somos despertados espiritualmente pelo Evangelho. Verso 13 desta passagem. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Nós não vamos falar desse negócio do tabernáculo, da vida e da morte de Pedro, nós vamos pegar a segunda parte, tomar a segunda parte, ele despertar com lembranças. Significa que aquele que já está em Cristo, que tem essa identidade, mesmo assim, corre o risco de dormir, de cochilar, de apagar a chama. E ele precisa ser despertado com as lembranças do Evangelho, com as lembranças da palavra de Deus. Pedro, ele se preocupava que os crentes se esfriassem espiritualmente para quem ele estava se dirigindo. Então ele trabalhava, ele está dizendo que ele estava trabalhando. Olha, estou nesse tabernáculo aqui, vou morrer, eu sei que está prestes a morrer, mas eu estou aqui, pessoal, para instruir vocês, encorajar vocês, animar vocês, despertar vocês, para que vocês não se acomodem espiritualmente. E aí ele escreve uma segunda carta, ele promete escrever um evangelho para que isso fique latente e presente na vida das suas ovelhas. Pergunta: o que é que falta ensinar a um cristão que já conhece o evangelho? Esse evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que a gente precisa ser uma nova criatura e que, uma vez crendo em Cristo, nós temos uma aliança com Ele, nós vamos para o céu. O que mais? Que falta para ensinar no Evangelho? Isso é o Evangelho. Tem mais alguma coisa? Além desse ABC do Evangelho, que fala que nós temos que receber a Cristo, nos tornar novas criaturas, e que uma vez salvo, salvo para sempre. O que mais há para se lembrar? Porque Pedro estava preocupado com isso. Ele queria despertar os crentes, mas eles já sabiam do plano da salvação, eles já eram crentes. Estava faltando mais alguma coisa? Pois sim, queridos. Estas coisas, estas verdades, que a gente vê no primeiro capítulo, essa expressão, estas coisas, são a continuação ou a extensão do Evangelho. O Evangelho não é só tratando de salvação para ir para o céu. O Evangelho tem mais coisa do que isso. E o capítulo 1 todinho é uma apresentação ampliada desse Evangelho.
E o que nós aprendemos no capítulo 1, nesse evangelho completo e ampliado, que vai além da salvação e do perdão de pecados, meus queridos? Nós aprendemos no verso 4, que o Filho de Deus, Jesus, esse que nos salvou, Ele fez mais do que morrer na cruz por nós e perdoar os nossos pecados. Ele nos concedeu promessas extraordinárias, encorajadoras e todos os recursos necessários e viabilizadores de uma nova vida. Tudo o que nós precisamos para aprendermos a viver como novas criaturas, que não é automático, não é instantâneo. Você nasce de novo, pronto, você já sabe tudo, já é idêntico a Jesus. Não é assim, é um processo, é um progresso, é desafiador, é uma luta contra a carne. A demanda e a necessidade de a gente crucificar o nosso eu diariamente, isso é doloroso, isso nos agride, mas nós recebemos de Deus, conforme o versículo 4, promessas de Deus e recursos sobrenaturais, como o Espírito Santo, a palavra, a oração, a comunhão dos irmãos, o culto comunitário, o aconselhamento bíblico, uma infinidade de recursos que nos tornam capazes, que nos dão a capacidade de desenvolver a nossa fé, para que ela não seja uma fé apática, mas uma fé viva, uma fé atuante, e uma fé que se expressa principalmente, isso está no verso de 5 a 7, a cereja do bolo da fé atuante, sabe qual é? É o amor. Esse é o mais desafiador. Amor a Deus, mais do que tudo na sua vida, na minha vida, e amor aos irmãos, mesmo quando há dificuldades de relacionamento. E a maneira para isso acontecer também, o apóstolo nos ensina nesse livro, nos versos 2, 5 e 8 desse capítulo, que é nós conhecermos cada vez mais a Jesus Cristo, que já é o nosso Salvador, mas nós somos desafiados a querer mais de Jesus. Nós cantamos isso aqui hoje, eu te busco, não foi? Eu quero conhecer mais e mais. Há mais de Cristo para nós conhecermos depois de salvos. Tanto que o livro fecha com chave de ouro, no capítulo 3, versículo 18, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu tenho feito essa oração na minha vida. Senhor, o Senhor disse que é para a gente buscar isso. Eu quero isso, me ajude. Eu quero te conhecer mais. Eu quero experimentar mais da sua graça. E com isso poder, inclusive, ajudar outros irmãos a terem essa experiência de crescimento na intimidade e no relacionamento com o Senhor. No presente, portanto, meus irmãos, todo cristão verdadeiro precisa ser despertado constantemente, de maneira, na sua vida espiritual. E nós sabemos que a repetição do ensino, ela é útil para consolidar o nosso aprendizado em todas as áreas, e com o Evangelho não é diferente. Nós precisamos avançar, meus queridos. Depois de salvos, depois de termos nossa identidade definida, nós precisamos avançar na vida cristã, especialmente, primariamente, na semelhança com Jesus Cristo, aprendendo a ser aquilo que nós já somos. O que nós já somos, gente? O que o crente já é? Uma nova criatura. E o avançar é isso, é a gente aprender a ser o que nós já somos. Somos novas criaturas, aprender a saber como que é isso, nos relacionamentos, naquela hora que não tem ninguém nos olhando, nos pensamentos, como que essa nova vida vai nos dirigir, nos governar daqui por diante. Olha, eu não sei se é o seu caso, meu querido. Um dia você começou a caminhada com Jesus, foi salvo, perdoado, está salvo para sempre. Era uma alegria só, foi uma descoberta só. Você lembra como foi a sua conversão em Cristo? Muitos lembram, outros não lembram. Não tem problema se você não lembra o dia em que você aceitou a Cristo ou que você se converteu. Porque eu também não lembro o dia que eu nasci na maternidade há algumas décadas atrás. Mas eu sei que eu estou vivo. Eu sei que eu estou vivo porque os sinais vitais estão aqui. Então, o importante não é lembrar o dia, mas é saber se você está vivo espiritualmente. Se os sinais de vida com Deus estão presentes na sua vida. Mas era uma alegria só, e agora não é mais assim. Não sei se é o seu caso. Uma apatia espiritual tomou conta do seu coração, falta de sensibilidade à voz do Espírito Santo quando você lê a Bíblia, quando você vai orar, nos seus pensamentos,
num culto como esse, seu coração está fechado, endurecido, frio. E não era assim antes. Falta intimidade com Jesus e por isso falta misericórdia com as pessoas, falta santidade e há pecados deliberados, conscientes, que vão tomando conta da nossa vida. Falta a disposição de servir ao próximo, servir na igreja, servir em casa, servir no trabalho. Pois em situações como essa é que nós precisamos ser despertados com lembranças. Lembranças do que é esse evangelho. Que esse evangelho é mais do que simplesmente, e não é simplesmente, isso já é muito, perdoar nossos pecados e nos levar para o céu, mas é nos tornar pessoas parecidas com Jesus, cada vez mais parecidas com Jesus. E é o evangelho que nos desperta, meus irmãos, para este avivamento da nossa fé e da nossa caminhada com Deus. E um meio por excelência que Deus usa para nós sermos despertados é o mesmo meio que esses irmãos estavam tendo. Como que eles estavam sendo despertados? Pela palavra de Deus, através de um pastor que estava instruindo, que estava pregando a palavra deles. O Dr. Simon Kistemaker, um ex-professor emérito de Novo Testamento, no Seminário Teológico Reformado nos Estados Unidos, ele diz que a hora, sobre isso, sobre o instrumento que Deus usa para nos despertar, a hora de despertar nossa mente chega pelo menos uma vez por semana, no dia do Senhor, quando Deus, através dos seus servos, se dirige a nós no culto. Por isso nós temos insistido, irmãos, que, diferentemente de outros segmentos religiosos, em que os serviços religiosos se repetem ao longo do dia de maneira idêntica. Se você vai num serviço religioso, vai ser o mesmo daí a 1 hora, daí a 2, daí a 4, daí a 5, mas não no nosso meio reformado presbiteriano. Nós temos o privilégio de termos mais de um encontro no dia do Senhor. E são encontros diferentes, onde há instrução bíblica diferente, e Deus usa o culto da manhã, a escola bíblica dominical, o culto vespertino, para despertar a nossa mente, para nos despertar da apatia ou da frieza espiritual. O evangelho que você tanto tem lido e ouvido tem produzido esse impacto na sua vida, despertado você no seu relacionamento com Deus. Você tem valorizado os cultos dominicais, as pregações, boas pregações, sejam virtuais ou aqui presenciais. O evangelho é poderoso, meus irmãos, para impactar toda a nossa existência. Seja a experiência do passado, quando a nossa identidade foi definida, seja no momento presente, nos despertando e nos encorajando cada vez mais na caminhada cristã, seja em relação ao futuro também. E em relação ao futuro, o evangelho nos desafia a perseverança no evangelho. Verso 14 e verso 15. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Conserveis lembrança de tudo. Tudo aqui é o evangelho. É o que ele está ensinando ao longo do capítulo 1. Como nós falamos, Pedro está prestes a experimentar o seu êxodo. Veja que a morte, como a Bíblia é preciosa ao descrever a morte do crente, né? A morte é um êxodo. Um êxodo, você sai de um lugar e vai para outro. Você não sai de um lugar e vai para 7 palmos debaixo da terra e acabou. João Calvino colocou isso de uma maneira muito bela e sábia, quando ele disse que a morte é uma partida deste mundo quando nós nos mudamos para outro lugar, para o Senhor. Portanto, que não temamos como se fôssemos perecer quando morremos. Não é especial isso? Nós não precisamos ter medo da morte. Não é o fim, não é extinção. É partida, é êxodo. Vamos para a presença do Senhor. E Pedro, sabendo que isso ia acontecer com ele se preocupa de que na sua ausência, sem a supervisão pastoral dele, os crentes ali, que estavam aos seus cuidados, pudessem balançar, pudessem desistir, retroceder. Você lembra do que aconteceu com Pedro? Talvez ele tivesse, gato escaldado tem medo de água fria, Ele negou Jesus 3 vezes. Ele sabia o que era isso.
Ele sabia como a nossa natureza humana é traiçoeira, como ela precisa ser nutrida, fortalecida, lembrada, senão eu e você somos capazes de apostasia. Quando eu vejo pastores evangélicos que pregavam o evangelho tempos atrás, hoje falando cada asneira, falando de atualização da Bíblia, quando eu vejo pastores abandonando a fé cristã reformada e aderindo a movimentos esotéricos, olha, eu não aponto o dedo para eles, porque eu sei que eu tenho o potencial que eles têm para apostasia, e você também. É pela graça de Deus, meus queridos, que nós somos sustentados e nós somos mantidos na fé até o fim. Pedro, preocupado com isso, não queria que eles se esquecessem do que se trata a vida cristã fundamentada no Evangelho de Jesus, depois da sua morte, e ele então instrui a esses irmãos a partir da sua própria experiência. Ele sabia que para eles seria um êxodo, então ele queria também que para eles perseverassem até o fim, para que eles pudessem entrar no reino visível de Cristo, no reino de Deus no céu e futuramente no reino visível do Senhor quando Cristo voltasse. Pedro fala disso no verso 11 desse capítulo. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a visão de futuro que nós temos que ter. Olhando para esse futuro é que nós vamos ser estimulados a perseverar até o fim, porque vai valer muito a pena. E nós vamos chegar lá não porque nós somos capazes, mas porque o Senhor prometeu. Se tem uma coisa que Deus não prometeu para Adão e prometeu para nós, foi o dom da perseverança. Deus deu a Adão a capacidade total de obedecer, mas Deus não deu a ele o que ele deu para mim e para você, o dom de perseverar. Nós vamos perseverar por causa dessa dádiva de Deus. Citando ainda o reverendo Martin Lloyd Jones, capelão da abadia de Westminster, a esse respeito ele diz: há por vir um glorioso dia de consumação, um êxodo, uma partida para mim e para você, um apocalipse final e definitivo. Assim como a Bíblia nos pede que olhemos retrospectivamente para o que Cristo já fez, assim também a Bíblia pede que nós olhemos para o futuro, para o que Ele ainda vai realizar. E olhando para esse futuro, que nós permaneçamos firmes na presença de Deus e no caminho do Senhor. Finalmente, meus irmãos, haverá um dia em que Cristo, vindo com as nuvens, nos receberá no seu reino eterno. Não sei se você já leu o Peregrino e fala da jornada dele para chegar nos céus, e ali ele encontra as portas do reino de Deus escancaradas para recebê-lo. É assim que nós vamos entrar na presença de Deus. Nós não vamos precisar barganhar, nós não vamos precisar insistir, vai ser uma festa para nos receber lá no reino de Deus. Tudo isso por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. Lembrar disso a cada dia, daquele que virá nas nuvens, e não esmorecermos, não desanimarmos, mas vivermos uma vida perseverante, manifestando a nossa identidade como futuros moradores deste reino celestial. A gente começa a manifestar essa identidade aqui e agora, mostrando que a restauração da nossa imagem e semelhança com Cristo já começou. Porque nós somos muito hábeis em mostrar a feiura do nosso caráter deformado como pecadores. Mas como é bonito mostrar a beleza de Cristo quando nós crucificamos o nosso eu e com humildade nós vamos aprendendo a ser como Jesus, livres de todo modo mundano de viver, de paixões desordenadas, numa vida piedosa e sem tropeços. Estou citando partes do capítulo 1, meus irmãos. Em resumo, meus queridos, com os olhos no futuro, à sua frente, todo verdadeiro cristão precisa perseverar nas verdades transformadoras do Evangelho. Lembrando de tudo, conservando a lembrança de tudo, é o que está no texto bíblico, jamais nos afastando do nosso Salvador,
jamais nos afastando da sua palavra, jamais nos afastando da sua igreja, que é uma coisa que muita gente está fazendo hoje em dia, como se igreja fosse algo dispensável, um anexo à fé cristã, supérfluo. Não é, de acordo com a palavra de Deus. A igreja é vital, é essencial para que nós possamos perseverar e chegarmos então no reino celestial do nosso Deus. O evangelho que você tem lido e ouvido tem produzido esse impacto na sua vida. Você tem perseverado como discípulo de Cristo, aguardando, desejoso, de coração, que o reino de Deus seja definitivamente consumado. Lembra que a nós foram feitas, doadas todas as coisas e promessas extraordinárias para que nós possamos viver essa vida piedosa e perseverante até o final, conhecendo e amando a Jesus. E olha, só tem um jeito, meus irmãos, da gente chegar lá até o final, sem sair tropeçando, como diria lá em Minas Gerais, catando cavaco pelo caminho. É amando a Jesus mais do que qualquer outra coisa. Meus jovens queridos, ame a Jesus mais do que tudo nessa vida. Mais do que namorada, namorado, trabalho, esposa, marido, projetos pessoais. Porque nada nesse mundo é tão bom e tão prazeroso do que ter Jesus, do que viver com Ele. Se Jesus for o seu maior tesouro, se Jesus for o seu maior deleite nessa vida, nada vai te tirar do caminho do Senhor. O Evangelho é poderoso para impactar toda a nossa existência, que em toda a sua existência você desfrute desse impacto do Evangelho de Cristo na sua vida. Sua identidade está definida. Você é quem Deus diz que você é aos olhos dele. No presente, lembra, você vai precisar ser despertado espiritualmente, continuamente pela palavra, pelo Evangelho. Daí a importância da instrução bíblica. E perseveremos todos, meus irmãos, até a nossa redenção final, futura, que está chegando aí. Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos. Nós vamos louvar o Senhor, encerrando o nosso culto com a nossa equipe de louvor. Vamos nos colocar em pé e continuar adorando ao Senhor. Teu trono eterno e inabalável, estás acima de todo principado, sobre tudo teu nome é exaltado. Neste lugar, tu reinas soberano, teu trono eterno e inabalável, estás acima de todo principado.
diante de ti todo joelho se dobrará. Jesus, Filho de Deus, só tu és digno de ser adorado neste lugar. Venha o teu reino, toma o teu lugar de honra. Venha o teu governo, teu é o poder e a glória para sempre. Jesus, Filho de Deus, diante de ti todo joelho se dobrará. Jesus, Filho de Deus, só tu és digno de ser adorado neste lugar. Só tu és digno de ser adorado. Só tu és digno de ser adorado. Só tu és digno de ser adorado neste lugar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos a noite abençoada que nós pudemos ter juntos como família da fé neste lugar de oração, por cada cântico entoado ao teu nome, cada palavra lida, cada interação fraterna acontecida neste culto, pela palavra do Senhor. E a nossa oração, Pai, é que a nossa igreja possa ser conhecida não pelo tamanho do prédio, o tamanho da membresia, mas pela profundidade espiritual, pela autenticidade do cristianismo que nós professamos, pela experiência diária com o Evangelho do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus, para que Ele seja exaltado e engrandecido entre nós, não só no que fazemos, e nós fazemos muitas coisas por aqui, mas no modo como fazemos, naquilo que somos interiormente, como nos relacionamos. Em tudo isso, a beleza de Cristo possa sobressair a feiura da nossa natureza antiga, corrompida antes de Jesus, para que Ele seja engrandecido e exaltado em nosso meio. É a oração que lhe fazemos em nome dEle, de Jesus. Amém. Recebemos a bênção. E agora, querido povo de Deus, que a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, repouse sobre cada um, abundantemente, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos assentar nesse momento e acompanhar o instrumental enquanto oramos, consagrando ao Senhor.
Amém. Meus queridos, a igreja é como um corpo, e o corpo ele cresce pela cooperação de cada parte. Deus é quem dá o crescimento do corpo de Cristo, e nós vamos ver agora então como que as diversas partes deste corpo de Cristo, que é a IPN, estão trabalhando para o seu crescimento espiritual. Vamos acompanhar o nosso vídeo semanal. Essa nossa repórter Mirim é sensacional, né, gente? Só vou corrigir uma coisinha que ela falou ali, que deve ter sido um problema no roteiro que passaram para ela. Nós vamos eleger apenas 2 presbíteros e não 2 diáconos, tá? Diáconos não teremos eleição. As fichas de indicação de nomes estão ali fora, você pode fazer a sua indicação e tem até domingo que vem para você participar dessa etapa da nossa eleição, que é a indicação de nomes.
Eu também quero lembrar os irmãos que o nosso curso de aconselhamento bíblico continua nessa quinta-feira, sua última chance de entrar nesse comboio aí, dessa turma, são quase 200 alunos, está uma beleza a nossa classe de aconselhamento bíblico, nas quintas-feiras, às 19h30, e são só 2 meses, março e abril, sendo que março já foram aí 2, 3 aulas, então aproveita a oportunidade. É um curso muito especial, tratando aí de temas médicos, psiquiátricos e emoções. Muito pertinente essa temática. Os nossos javalis, os homens da igreja, estão se preparando para uma pescaria. Se você gosta de pescar, então considere aí participar de 23 a 26 de maio. Passa lá embaixo no estande dos javalis e faça a sua inscrição. E eu vou terminar divulgando mais uma vez, com muita brevidade, o novo horário do nosso culto vespertino. Hoje foi às 18 horas pela última vez, e a partir do próximo domingo será às 18h30, nem 18, nem 19. Eu espero que com isso nós agrademos gregos e troianos, mas principalmente que nós possamos manter a nossa unidade como corpo de Cristo, cedendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, por amor ao nosso próximo. Cada um tem suas necessidades, né? Então, domingo que vem, às 18h30, a gente inaugura o novo horário. Eu queria chamar o pastor Diego, porque eu queria dar um abraço em vocês lá na saída. Vou pedir só para deixar o caminho aberto aqui para a gente. E enquanto nós saímos, vocês têm a oportunidade também de cumprimentar uns aos outros, desejando uma semana abençoada ao irmão que está mais perto aí de você. Obrigado e até a próxima.